Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, uma ocasião, Jesus exclamou dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. As revelaste aos pequeninos. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que muitos são chamados, poucos apenas são escolhidos. Com certeza esses poucos escolhidos são os pequeninos. São os pequeninos. E escrevendo sobre a fé, porque como um dom de Deus, a fé é um dom de Deus, é uma revelação de Deus dentro de nós. Por exemplo, você me ouve nesse momento, e enquanto você ouve a palavra anunciada, a palavra de Deus que nós anunciamos, se você for tocado pelo Espírito Santo, então a sua fé vai ferver, a sua fé vai vir à tona, o seu ser interior vai exultar. Por quê? Porque a fé é o hálito de Deus, é o fôlego de Deus dentro de nós. É claro que essa fé não aflora em qualquer pessoa. Por quê? Porque nem todos são pequeninos diante de Deus. Muitos se acham grandes, poderosos, ricos, importantes. Então esse tipo de gente que confia na sua força, ora confia no seu dinheiro, ora confia no seu poder, na sua autoridade. Então esse tipo de gente não é revelada a fé. A fé que um dia Deus me revelou não é revelada para todo mundo, mas para apenas os pequeninos. Por isso que Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, quer dizer, aos grandes, aos poderosos, aos ricos, aos que são paparicados neste mundo. Ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando nós tratamos dessa campanha de domingo agora, quando nós, servos de Deus, da Igreja Universal, do Reino de Deus, estaremos num só espírito, numa só fé, num só coração, imbuídos da unção do Espírito Santo, imbuídos da autoridade de Deus. Deus nos emprestou a sua autoridade, Deus nos emprestou o seu Espírito para nos ungir, a fim de que possamos chegar aos lugares mais longínquos desta terra, para curar os quebrantados de coração. Veja que ele não nos ungiu com o Espírito Santo para orar. Não, orar todo mundo pode orar, mas curar os quebrantados de coração, esse só quem foi ungido com o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus nos foi emprestado
para que nós pudéssemos ter unção e levar as boas novas do Evangelho às pessoas aflitas, desesperadas, aos pequeninos. De forma que você que está me ouvindo, se dentro de você acende a fé, você crê, você acredita, você tem certeza de que a sua vida vai mudar neste domingo, então isso aí é o Espírito Santo que está confirmando com você. Porque a ordem do dia neste domingo, com todos os pastores, você que é pastor, você que é auxiliar, obreira, obreiro, bispo, seja lá qual for a sua posição na igreja, a sua posição maior, mais relevante, é ser ungido com o Espírito Santo para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os algemados, porque esta é a promessa de Deus para tantos quantos creem, especialmente, obviamente, os pequeninos, porque os pequeninos são agraciados com a fé, os grandes não. Por quê? Porque os grandes já têm o seu poder econômico, a sua sabedoria, a sua autoconfiança, o seu orgulho pessoal. Você sabe que os grandes atribuem aos seus predicados, a sua inteligência, a sua capacidade, as conquistas que têm feito. Mas os pequeninos não, os pequeninos não têm nada. São pequeninos. São pequeninos que Deus escolheu para colocar a fé, para emprestar a fé, para receber dele, de Deus, os benefícios da fé. Portanto, não importa qual tem sido o seu choro, o seu pranto, o seu desespero, qual tem sido o seu sofrimento, a sua dor, por tanto tempo, minha amiga, meu amigo. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, como foi no passado, ele é no presente. Da mesma forma que ele estava sobre o profeta Isaías, e depois sobre o profeta Jeremias, e o profeta Ezequiel, sobre Davi, sobre todos os heróis da fé no passado, da mesma forma como ele estava com eles e através deles realizou tantos milagres, ele está conosco, minha amiga e meu amigo, com todos os servos da Igreja Universal do Reino de Deus, porque num só espírito, numa só fé, num só coração, uma só família, nós somos uma família, a família da fé, a família bendita que o Senhor fez em nós. Então a Igreja Universal do Reino de Deus é a família bendita a quem foi emprestado a unção do Espírito Santo para ajudar outras famílias, famílias que estão aflitas, desesperadas, estão passando por provações, etc, etc. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu estou aqui para animar você, para tirar o peso das dúvidas, dos medos que você tem carregado até aqui. Você sabe que o diabo trabalha com a dúvida. O diabo trabalha com a dúvida, porque a dúvida traz medo. A dúvida gera um medo, gera preocupação, gera ansiedade. A dúvida gera o desassossego do espírito. Mas quando entra a fé, a luz da fé, que Deus concede, imediatamente é removida a dúvida e ela dá lugar
a presença de Deus. Portanto, se neste momento, enquanto falo com você, há uma confiança, surge, nasce dentro de você uma esperança que é mais do que esperança, eu diria que é uma certeza de que a sua vida não vai ser mais a mesma a partir deste domingo. Se isso se confirma dentro de você, minha amiga, agora, nesse momento, é porque o Espírito Santo está confirmando com você aí agora o que ele vai fazer na sua vida. Porque ele dá o Espírito, Deus nos dá o Espírito da unção para que nós possamos ajudar outras pessoas. O Espírito de Deus não veio para que nós falássemos em língua. O Espírito de Deus não veio para que nós apenas falássemos, profetizássemos. Não, o Espírito de Deus nos foi dado para resolver problemas. Resolver os problemas dos outros. Então, se você está desesperado por uma situação crítica, se você está vivendo um pedacinho do inferno dentro da sua casa, problemas familiares, problemas com os pais, com os filhos, com a mulher, com o marido, minha amiga, meu amigo, se você crê, é porque você foi escolhida, você foi escolhido para receber neste domingo a resposta de Deus, porque os servos de Deus, os ungidos de Deus neste domingo, estarão prontos, estarão apostos em todas as igrejas universal do Reino de Deus para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, para consolar todos os que choram, consolar todos os que choram. Sim, para tirar as vestes de luto e colocar uma coroa de glória, para arrancar a tristeza e colocar o óleo da alegria, remover o pranto, colocar uma veste de louvor, para que o espírito angustiado seja trocado pelo Espírito de Deus e então você possa brilhar, glorificar a Deus com a sua própria vida, porque este é o objetivo de Deus. Qual o interesse, ó bispo? Qual o interesse que Deus tem em me atender? Ele tem interesse de que você seja testemunha viva dele aqui na terra. Ele não pode ser visto, ele não é sentido, ele não é tocado. Mas quando as pessoas verem você, então estarão vendo a presença de Deus, através dos feitos dele na sua vida. É o que está escrito aqui no texto sagrado. O texto sagrado fala que a sua posteridade, quer dizer, a sua descendência, será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. E todos quantos virem, reconhecerão, olha só, reconhecerão como família bendita do Senhor. Ó, minha amiga, meu amigo ouvinte, há tantas promessas, porque é como o profeta diz aqui, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro
e tereis perpétua alegria. Perpétua alegria. Eu estava conversando ainda há pouco com o bispo Clodomir e falando a respeito do que muitas tribos indígenas espalhadas pelo mundo afora eles têm nos seus heróis pessoas como deuses, digamos assim. Então, se tem um guerreiro indígena que foi muito valente, muito corajoso, que foi um astro no meio deles, quando esse índio morre, os seus companheiros, depois de reverenciarem-no, eles comem um pedacinho da carne desse índio para receberem o quê? A mesma força, a mesma coragem, o mesmo desbravio, aquele espírito que o guiou nas suas conquistas. Mas isso são os canibais, não é verdade? São índios canibais. Mas essa ideia não está de toda errada. Por quê? Porque Jesus, ao morrer e ressuscitar e ascender aos céus, ele também nos deixou a Santa Ceia. Quando você come um pedacinho do pão, representa aquele pão o corpo de Jesus. Quando você bebe do cálice de vinho, você está bebendo de algo que simboliza o sangue do Senhor Jesus. Não seria a ideia que os índios pegaram para poder receber o espírito do valente? Pois bem, nós recebemos o Espírito de Deus. Quando nós participamos de Jesus, nós participamos do seu Espírito, da sua unção, da sua autoridade. É claro que tudo isso é emprestado, Deus nos empresta para que nós possamos ajudar os aflitos, necessitados, os angustiados, porque é duro a gente ver uma mãe sendo homenageada num dia e novamente sendo humilhada pelo mesmo filho, não é verdade? Pois bem, minha amiga, meu amigo, veja o que diz o texto sagrado. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Os filhos de muitos pais que hoje são pastores, estão pregando por esse mundo afora, servos de Deus, colegas meus, que estão levando às pessoas o livramento. Mas essas mães nem sempre tiveram isso, essa honra, porque elas um dia choraram, gemeram, urraram, por conta de verem seus filhos perdidos nas drogas, na criminalidade. Mas um dia vieram na Igreja Universal, buscaram as promessas de Deus, cobraram essas promessas de Deus. E o Espírito Santo fez exatamente isso. No lugar da vergonha, tirou aquele desespero e colocou dupla honra, porque elas se sentem honradas pelos filhos que estão hoje ganhando almas para Jesus e se sentem honradas por si mesmas, porque dizem assim: eu tenho um filho que está dando a sua vida por outras pessoas, assim como um filho de alguém deu a vida por minha própria vida. E hoje eu estou aqui para manifestar essa dupla honra. Minha amiga, meu amigo ouvinte, este domingo, a senhora que tem sido
humilhada, envergonhada pelos parentes, pelos vizinhos, pelos amigos. Embora que quando a pessoa está na pior, não tem nem amigo, não é? Os parentes desaparecem, evaporam. Não tem. Quando a pessoa está na pior, está no fundo do poço, não tem ninguém por ela, a não ser Deus, na pessoa do Espírito Santo, usando os seus servos para estender a mão e salvar essa criatura, que é o que vai acontecer neste domingo agora, porque esse domingo será o domingo diferente de todos os domingos já vividos na Igreja Universal do Reino de Deus. Será o domingo do conforto, do consolo, do livramento, da libertação, da cura divina, o domingo da restauração, o domingo da dupla honra, o domingo da alegria, do óleo da alegria. Portanto, o pastor que me ouve da Igreja Universal do Reino de Deus tem uma grande responsabilidade. Você tem a responsabilidade, meu caro, de fazer mudar a história desse povo que vier domingo agora. Porque esse domingo não pode ser igual aos domingos anteriores. Esse domingo não vai ter blá blá blá. Esse domingo vai ter salvação. Esse é o propósito da fé deste domingo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja o que Deus faz. Nós temos pregado o Evangelho do que Deus fez no passado. E a pergunta é, será que Ele não faz hoje o que Ele fez no passado? Será que Ele está cansado? Será que Ele se aposentou? Minha amiga, meu amigo, Deus é o mesmo. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O que Ele fez na vida de Abraão, Isaac, de Israel, de todos os heróis da fé, Ele faz hoje. E olha só, ou melhor, ouça o que Ele fez na vida desse homem. Eu passava por muitos problemas na minha família, por ser vazio, por ver muitas brigas dentro da minha casa, meus irmãos, aquela discussão. E isso gerava muito em mim uma incomodação, um sofrimento, ao ponto que eu queria me matar, achava que todo mundo poderia ser feliz, eu não. Eu buscava até nisso, até no meio dos meus amigos. Baladas, em festas, em estar com eles, mas tudo isso nada me supria. Quando eu me deparava à noite, quando eu chegava para dormir, via a situação da minha mãe chorando, aquela tristeza, aquela dificuldade por estar todo mundo desempregado. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Foi assim as piores fases, porque eu cresci sem aquele carinho de pai. Então eu via muitos tendo um pai e eu não tinha aquele carinho. E minha mãe precisando trabalhar para dar de sustento para os meus demais irmãos. E aquilo ali me maltratava muito. Aquilo ali criava em mim uma solidão, uma tristeza. E foi onde eu comecei a procurar
a felicidade em outros lugares. Comecei a frequentar lugares que não era para mim estar naqueles lugares. Então eu procurei, muitas das vezes eu pensava como que eu ia fazer para mim dar cabo da minha vida, tirar minha vida de qualquer jeito. Isso bem novo, jovem, sem pai, sem nenhuma estrutura. Eu queria conquistar as coisas, não podia. E isso me causava muito sofrimento. Para mim, felicidade já não existia mais. Até um dia que eu recebi um convite. E foi onde eu cheguei à Igreja Universal. E chegando à Igreja Universal, eu vi um rapaz falando da minha vida. Que ele também tinha perdido o pai dele cedo e que ele encontrou a felicidade. E aí eu fiquei me perguntando, não tive a oportunidade de saber, e eu queria saber como que ele achou a felicidade. Foi quando eu vi ele dizendo que ele tinha recebido o Espírito Santo. A vida dele tinha se mudado, a vida se transformou. E eu fiquei me perguntando quem era o Espírito Santo, como eu fazia para ter o Espírito Santo. Então eu almejei com todas as minhas forças. Eu procurei colocar toda a minha vida para receber o Espírito Santo. Então eu comecei a fazer tudo que era dito, tudo que era orientado, não faltava nas correntes, nas reuniões, eu estava sempre ali participando, até o dia que eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude, então me lembrei daquele rapaz, o que ele tinha falado e testemunhei para mim. Então hoje eu sou feliz, hoje eu posso falar de felicidade porque há isso em mim. E a paz, aquela tristeza que eu via no meu lar, hoje já não há mais, a alegria. Aquele tormento, aquela tristeza, aquelas brigas, eu pude perceber que logo depois de eu ter recebido o Espírito Santo, aquilo foi acabando. Porque os meus familiares, minha mãe, eu pude chegar perto dela, eu pude conversar, eu pude passar aquela alegria, aquela felicidade que estava em mim. E ela pôde ver também que há a felicidade, há a solução. Hoje eu posso dizer que após eu ter recebido o Espírito Santo, a minha vida mudou totalmente. Você vê como é que é maravilhoso o Espírito de Deus. E olha, Deus nos empresta o Espírito Santo para que nós venhamos mostrar para o mundo que Ele existe, que Ele continua o mesmo, cheio de compaixão, de misericórdia para com aqueles que o invocam na sinceridade. Os pequeninos que têm fé, né, que são premiados, privilegiados com a fé. Portanto, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus tem interesse, tem um grande interesse em nos emprestar o seu Espírito. Mas, obviamente, nós também temos que ter um grande interesse em recebê-lo, né? É obrigatório da nossa parte apresentar um coração aberto para que ele possa vir e nos encher. Este domingo será um domingo completo, porque em lugar da vossa vergonha, em lugar da sua vergonha, minha amiga, meu amigo, em lugar da sua humilhação, você terá a dupla honra, porque quando o Espírito de Deus vem, ele não vem para fazer coisas pequenas, insignificantes, que nem precisaria vir. Ele vem para mudar, ele vem para transformar, ele vem para fazer algo extraordinário, magnífico. É para isso que ele vem. Então, neste domingo, nós temos um encontro, nós temos esse encontro. Nós estaremos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo coração. Eu tenho sugerido a pessoas que podem fazer um jejum até o meio-dia. Se você não fez os dias anteriores, não faz mal. Comece a fazer amanhã, mas faça pelo menos umzinho para que esse domingo você esteja preparada por tudo ou nada, ou vai ou racha. Porque Deus não é mais ou menos. Ele faz coisas grandes. Ele é o grande, todo-poderoso Senhor dos Exércitos. E por conta disso, coisas grandes têm que acontecer na sua vida, tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta nesse espírito, nessa fé, em nome do Senhor Jesus.